Vamos lá. Na aula passada, criança, nós falamos sobre a vinda da família real para o Brasil. Alguém sabe me dizer, alguém lembra um pouco que isso aconteceu? Qual é a página? Página 24. Vamos lá, quem lembra? Pietro, você lembra? Joacton, vocês lembram por que a família real veio para o Brasil? A família real, ela veio pro Brasil porque ela estava presa. Tia, eu sei, tia. Responde, Andrei. Para fugir da tropa inglesa. Eles cometeram um crime. E aí, antes de dominar o Brasil, eles foram para cá. Porque todos os amigos deles não podiam vender para fora do lado da Inglaterra, né? Nem para os outros países. Aí o Portugal vendeu para os outros países, aí a tropa foi atrás de Portugal, do rei de Portugal. Aí eles vieram, botaram toda essa família real no barco e vieram para cá, para o Brasil. Isso. E aí, chegando aqui no Brasil, né? Chegando aqui no Brasil, o Brasil passou a ser a grande sede do governo de Portugal. Mas os portugueses não ficaram muito felizes com isso. E logo, se passaram algum tempo, né? E logo eles exigiram que a família real retornasse para Portugal. Só que o filho de Dom João VI, Dom Pedro, não foi, né? Ele ficou aqui no Brasil para garantir, né, que Portugal continuasse dominando as terras brasileiras. Então, somente o pai e a mãe dele voltaram para Portugal, o rei. Nessa época, Dom Pedro ainda não era não era rei, não era imperador ainda. Ele simplesmente era príncipe regente, ok? Então, aí a família real foi para Portugal e passou-se também algum tempo e depois pediram que Dom Pedro também retornasse para Portugal, saísse daqui do Brasil. Só que Dom Pedro já estava com muito tempo aqui no Brasil, ele gostava do Brasil e queria que o Brasil se desenvolvesse. Aí, em outras palavras, ele disse: não, papai, eu vou ficar aqui no Brasil e eu vou garantir que a gente continue dominando aqui essas terras. Então, apesar do retorno de Dom João a Portugal, a presença de Dom Pedro I fez com que o governo não sofresse mudanças radicais. Então, Dom Pedro não quis ir para Portugal, o pai de Dom Pedro exigiu que ele voltasse e ele não quis, e foi quando ele proclamou a independência, né? Os brasileiros queriam que Dom Pedro ficasse, os portugueses queriam que ele retornasse à sua terra. E aí ele não quis voltar para Portugal e tornou o Brasil independente de Portugal. Aí sim, o Brasil passou a ter as suas leis próprias, já não precisava obedecer tudo de Portugal. Com esse desmembramento, né, com essa separação, comércio entre Brasil e Portugal, né, que era somente entre eles dois, outros países não podiam participar desse comércio, né? Desse comércio, os brasileiros passaram também a vender, a comprar e importar mercadorias de outros países, valorizando também os seus produtos, tá? Já que Portugal cobrava altos impostos e também não valorizava muito as mercadorias aqui do Brasil. E com isso, o Brasil passou também a exportar para a Inglaterra. Mas só que, mesmo assim, com essa liberação, com essa relação comercial entre os outros países, o Brasil sempre saía perdendo em alguma coisa, né? Porque esse povo aí são espertos. Então, mesmo depois da proclamação da independência, né? Brasil continuou ainda com alguns prejuízos. Como o Brasil continuou sendo uma monarquia, as pessoas também continuaram sem ter acesso à escolha de seus governantes. Vocês sabem que monarquia, o povo elege o rei e a rainha? O
povo, existe o voto, gente? Não, na monarquia o poder passa de pai para filho. Somente na democracia, anos depois, né, que o povo passou a eleger os seus governantes. Ok? Vamos observar aqui no livro de vocês, que vai ler o primeiro parágrafo para mim, será Joaquim. Vocês estão visualizando a tela de vocês, o livro, meus amores? Não. Sim? Não, tia. Ainda não? Pronto, conseguiram? Sim, agora sim. Agora sim. Lê para mim, Joaquim, o primeiro parágrafo, o processo de independência, por favor. Depois pode ser eu, tia. Pode. Vai lá, Joaquim, tu começa. Depois de Léo, pode ser eu, tia? É Andrei que pediu. Vai lá, Joaquim. Com o fim dos conflitos na Europa, os portugueses pediram o retorno de Dom João VI. Na Europa, os portugueses pediram o retorno de DJ João. Dom João. Dom João veio em 1821. O monarca voltou para Portugal. Monarca voltou para Portugal. Voltou para Portugal e deixou Dom Pedro como responsável pela administração do Brasil. Isso. Continua agora, Tayla. É Andrei que pediu, desculpa. Vai lá, Andrei. Não é Andrei. É Maria? Foi Léo primeiro, depois sou eu. Vai. É Yasmin, é Yasmin. Vai. Pode começar. É os portugueses, né? Isso. Tá. Os portugueses tinham a intenção de voltar a proibir o comércio entre o Brasil e outros países. E passaram a pedir o retorno de Dom Pedro também. A parte da Câmara mais rica do Brasil discordou. Da camada mais rica do Brasil discordou essa ideia e incentivou o príncipe a romper com Portugal. Assim, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e meses depois tornou-se o primeiro imperador do país. Ao se preparar politicamente de Portugal, o Brasil passou a ser um país com leis de administração próprias. Então, foi o que eu disse para vocês, né? A família real voltou para Portugal, mas queria impedir a relação entre o Brasil e outros países, né? E aí, a camada rica que existia no Brasil nessa época discordou. Foi quando eles incentivaram o príncipe, né? Dom Pedro a romper com Portugal. E como o príncipe já estava muito envolvido com o povo brasileiro, ele proclamou a República em 7 de setembro de 1822. Observem, crianças, para essas datas, que se vocês forem pesquisarem a fundo, essa é somente uma data simbólica, mas isso aconteceu antes, tá bom? Antes era comemorado a proclamação, a independência do Brasil,
Se eu não estou enganada, era no dia 12 de outubro. Aí depois eles colocaram para 7 de setembro. Certo? 51. Isso. Tá? Então, foi a partir dessa independência que Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil. Ele passou a ser rei aqui no Brasil. Tá? Então, em aulas anteriores, nós falamos sobre essa época aí dos portugueses aqui no Brasil, falamos sobre a época da mineração e falamos muito sobre o trabalho escravo, né? E os portugueses começaram com isso daí aqui no Brasil nesta época. Então, esse trabalho escravo, né, poucas mudanças sociais ocorreram após a independência. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. O próximo que vai ler que está na fila. Pode começar. Pode começar. Poucas mudanças. Podem começar. Poucas mudanças. Poucas mudanças. A independência não trouxe grandes mudanças para a vida da maioria da população, que era formada escravizada, e pessoas ricas e pobres. Os africanos escravizados e seus descendentes permaneceram sendo responsáveis pela maior parte do trabalho pesado no Brasil. Continuou, né? Brasil rompeu com Portugal, houve a independência do Brasil, o Brasil passou a ter as suas próprias leis, mas o trabalho escravo continuou. Por muito tempo ou por pouco tempo, observem a imagem aí no livro de vocês, ó. Nós temos aqui, ó, escravizados partindo, vou voltar aqui. Escravizados partindo para a colheita do café no Vale do Paraíba. Vejam que essa data aqui, crianças, ó, é de 1885. Quando que o Brasil foi proclamado independente de Portugal? Em 1822, não foi? Foi ou não foi? Foi, tia. Então, agora eu pergunto para vocês, essa mão de obra escrava continuou ainda depois da independência por muito tempo ou por pouco tempo? Muito tempo ainda. Por muito tempo. Atualmente, crianças, vocês sabem de algum caso de trabalho escravo? Sim. Não. Quem disse sim, pode me relatar? Pode contar a historinha aí? Eu, tia Léo. Pode contar, Léo. Pelo que eu fiquei sabendo, antigamente, as pessoas jogavam muito pela pele. E elas acabavam... Eu entendi outra coisa. Não, mas a gente está falando do preconceito racial, a gente está falando do trabalho escravo. Atualmente. Significa dizer que eu coloque uma pessoa para fazer trabalho escravo, independente dela ser negra ou não. Só que nessa época, o que prevaleciam eram os negros, porque eles foram trazidos da África para o Brasil. Certo? Eu não vou ter que outra coisa, né? Então, vamos aqui. Gente, olha, deixa eu só falar para vocês. Apesar de falarem, né, que não existe mais o trabalho escravo, mas o trabalho escravo ainda existe, infelizmente. Como? De que forma? Vocês que já têm aí 10, 11 anos, de vez em quando vocês assistem jornal, sim ou não? Não. Sim, não. Mais ou menos. Quem assiste, ótimo. Quem não assiste, já está mais que na hora de vocês participarem um pouquinho o que acontece, as notícias, né? Vira e mexe, passa nos noticiários, né? O Ministério do Trabalho descobre aí esses fazendeiros que usam as pessoas nesse trabalho escravo, ou seja, eles ficam lá trabalhando, não são pagos, né? E ainda ficam devendo. E aí os donos de fazendas, os grandes
grandes investidores aí, eles não liberam essas pessoas enquanto eles não pagam a dívida deles, porque tudo que eles consomem, a comida, a água, até o lugar onde eles dormem, muitas das vezes em um lugar precário, eles pagam para os seus patrões, certo? E quando isso é descoberto, é considerado trabalho escravo, sim. Porque o trabalho escravo, o que é? Você trabalha e não tem dignidade de um salário, você não tem a dignidade de uma moradia e você sofre também maus tratos, não deixa de ser. Certo? Então, aqui, nós falamos anteriormente que, né, passado muitos anos depois da época da mineração, existiam os escravos domésticos e os escravos de ganho. Que eram os escravos domésticos, eram aqueles escravos que trabalhavam em casa, né? Isso. E de ganho era que trabalhavam na rua. Eram aqueles que iam para as ruas vender mercadorias. Aqui, nessa imagem, é um exemplo de escravos de ganho. Aqui as mulheres, as chamadas quitandeiras, estão aqui nas ruas das cidades vendendo frutas e legumes. Lê para mim agora, quem vai ser o próximo a ler? O escravismo na sociedade brasileira. Pedro disse que vai. Eu. Pode ler, meu bem. No que se diz respeito à vida do dia. É Alan, lê mais alto, é Alan, não é? É. Lê mais alto, meu bem. No que diz respeito à vida de todo dia, a norma na sociedade brasileira era possuir escravizados que fizessem os trabalhos pesados e desagradáveis e que trouxessem dinheiro para seu senhor, que tinha apenas que mantê-los fazer as tarefas e controlá-los. Todo aquele com o mínimo de condições, mesmo entre os mais modestos, tinham mais escravos. Assim era a sociedade escravista brasileira, baseada numa relação de trabalho colonial que se manteve igual depois de independência política de Portugal, na qual os centros mais dinâmicos e capitalizados da economia dependiam do trabalho escravo. Os intelectuais debatiam a legitimidade ou não da escravidão e de todo o que podiam faziam os escravos na sua vida cotidiana. Isso, então, mesmo depois da independência, as pessoas, mesmo aquelas mais modestas, ou seja, que não eram consideradas ricas, mas tinham um escravo para servi-los. Quem eram essas pessoas que tinham a vida mais modesta? Eram os funcionários públicos, os comerciantes, tá? Todos eles tinham escravo. Nessa época, um escravo eram pessoas, mas que eram tratadas como mercadorias, era um bem que eles tinham. Como eu disse para vocês em aulas anteriores, um escravo custava muito caro. Vocês se lembram que eu dei uma tabelinha dos preços das mercadorias? Né? E ele podia custar milhões, que a senhora disse. Isso, ele valia muito, porque quem fazia o trabalho pesado era o escravo. Então, ninguém queria pegar no pesado. Não pegavam no pesado e não pagavam, né? Não pagavam bem. Então, aqui, meus amores, de acordo com o texto e com o que você estudou no período colonial brasileiro, era comum possuir ou utilizar trabalho escravo nas tarefas diárias? Sim ou não? Era comum ou não era? Era comum. Não era, não? Não era comum. Deu 10 horas. Deu 10. Não era. Eu acho que não era comum. Prestem atenção, leia a frase de novo. De acordo com o texto e com o que você estudou, no período colonial brasileiro, no período colonial brasileiro, era comum possuir ou utilizar trabalho escravo em tarefas diárias, sim ou não? Eu acho que sim, tio. Lógico. Mas tem gente pobre aí não consegue comprar.
É verdade. mas Isso. geralmente Era assim. Então, o que vocês irão fazer aqui? Vocês irão me dizer o porquê e se isso se manteve após a independência. E vocês vão escrever um texto, tá? Vocês vão escrever numa folha de papel à parte. Quem tiver papel chamex faz, quem não tiver, faz numa folha de caderno. Essa vai ser a atividade de vocês. Oi, amor, fala. A gente já pode sair? Ah, não, ainda não terminei, te acalma. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês já responderam a atividade de história do dia 9? Não? Quem ainda não respondeu, vocês vão fazer hoje a atividade de história do dia 9, que eu não coloquei na semana passada. Hoje eu vou colocar para vocês fazerem, tá? Vocês já receberam essa folha impressa, tá bom? Tá lá a data, o dia 9. Eu sei, já fiz. Isso. Quem já fez, ótimo, vai fazer só a página 25, esse textinho aí. E quem ainda não fez, faz a atividade da folha do dia 9 e mais a página Tia 25, Fátima. Fala, Pode Larissa. sair? Eu já terminei de fazer aquele trabalho que a senhora passou, o gibi. Eu já terminei de fazer. Né? Amanhã vai ser Fiz sozinha. Fez com quem, Eu terminei Alice? rápido. Eu vou começar a fazer agora. Sozinha. Oi, tia, já pode sair, tia? Já tá na hora. amanhã a gente vai Eu vou começar a fazer agora. É? Eu Então fiz tá certo. sozinha, por isso que eu Meus terminei amores, rápido. alguma dúvida? Não, tchau. Não? Tem certeza? Olha pra essa. Não. Como é que eu... Olha, Pode sair? quero ver no dia da prova de Já novo. pode sair, tia. Estevam, tu tá com pressa, vai pra onde? Pra fazer o almoço, é? Eu tô com medo, eu tô com fome. Não, tia. Eu posso varrer a É casa porque hoje? a minha mãe comprou um apartamento, né? E a gente recebeu a chave. Por isso